Hey guys, how you doing? Vamos para mais uma aula para melhorar a pronúncia de vocês aqui, utilizando uma música. Dessa vez a música The Scientist, do Coldplay. E antes de começar o vídeo, rapidinho assim, só lembrando, se vocês têm alguém que vocês sabem que está aprendendo inglês, ou então alguém que gosta de escutar Coldplay, gosta dessa música aqui, manda essa aula para a pessoa. Tenho certeza que ela vai gostar e que a aula vai ajudar ela a melhorar a pronúncia que ela já tem, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos direto para o que a gente vai estudar hoje. Vejam, a princípio, a maioria de vocês vai tender a pronunciar os sons dessas palavras aqui, ou vai tender a pronunciar essas palavras aqui da mesmíssima forma. Então, provavelmente, para a maioria de vocês, o and, não tem esse aqui e esse aqui não tem diferença. Essa palavra e essa não tem diferença. Por aí vai. Parece sempre a mesma palavra. Tentem falar, pausem o vídeo e me digam se não é assim. Se as palavras da coluna aqui da esquerda, que está destacada de amarelo, não parecem ter o mesmo som, exatamente o mesmo som das palavras da outra coluna. Sejam sinceros, tá? Eu lembro quando eu percebi isso aqui, quando eu escutei pela primeira vez, que eram sons diferentes, caraca, eu não fiquei manso, não, porque eu já falava há bastante tempo e para mim não tinha essa diferença, não tinha essa diferença na hora de falar, cara, essa diferença na hora do speaking. E quando eu soube, quando eu descobri isso, eu, caramba, vai ter mais coisa aí para aprender, né? Aquela reclamação inicial, assim. Talvez vocês tenham essa noção agora, mas vejam, eu não estou aqui para complicar a vida de vocês, estou aqui para deixar ela mais fácil de alguma forma e para deixar a pronúncia de vocês ainda melhor. Então a questão é, se você está falando isso aqui e está fazendo o som exatamente igual, provavelmente isso não vai impedir que as pessoas te entendam, tá? Isso não vai acontecer. Então, vê, eu tô só te chamando para dar um passo a mais, para melhorar ainda mais, para lapidar ainda mais e falar ainda melhor. Se você entender isso aqui, com certeza a tua pronúncia vai melhorar. E se você ficar até o final do vídeo, você vai saber qual é a diferença, vai saber também falar essas palavras de forma diferente. Então, vejam, essas palavras aqui desse lado, que está destacado de amarelo, elas vão ter um som, as do outro lado vão ter outro som. Por mais que seja parecido, não são é, a mesma coisa. Então, aqui nós temos a palavra and, and, and. E aqui a palavra and. Tá. Talvez pareça a mesma coisa para vocês ainda, tá? É muito parecido. Mas prestem atenção. And, 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 and. Eu vou deixar isso bem ilustrado para vocês, vão entender. Fiquem aí comigo. Então aqui, ó, bad, bad, e aqui bad, 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 bad. Se vocês olharem, eu vou até aumentar a minha imagem, porque vale a pena aqui. Para a maneira que eu estou movendo a boca, movendo os meus músculos, para fazer o som, vocês vão perceber já uma diferença aí. Então, esquerda de amarelo, bad, bad. Direita de laranja, bad, bad, bad. Conseguem perceber, né? Depois aqui, ó, esse terceiro exemplo. Bag, bag, bag. Já na direita, bag, bag, bag. It's different, you guys. Believe that. Here, bat, bat, bat. E aqui, bat, bat. Então vejam, antes de falar dessas outras palavras, deixa eu deixar a coisa mais clara para vocês. Ok, here. Então, vocês têm. A gente tem essas duas palavras aqui em português, tá? Vou usar como exemplo: janela e panela. Esse som aqui, de é no janela e de é no panela, é o mesmo som dessa fila da direita que está de laranja, tá? Então aqui é janela, é esse som. Uma forma de entender é nós trocarmos esse som pelo som lá do outro lado, que está destacado de amarelo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Janela e panela a gente já sabe falar. Janela, panela. Esse é o som da direita de laranja. Imagina, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, tá? Um símbolo estranho. Esse não vai dar certo, não. Um símbolo estranho
para dizer que é o mesmo som de todas essas outras aqui do outro lado, lá de amarelo, tá? Então esse som estranho, esse símbolo estranho é só para representar isso, beleza? Só para representar que a gente trocou o E do lado direito pelo E do lado esquerdo. Então, esse símbolo representa apenas isso, beleza? Sigam aí o raciocínio. Então, antes era janela e panela. Janela, panela. Oh, sorry. Panela. Agora, se a gente colocar o som desse lado aqui, das palavras desse, perdão, da palavra desse lado aqui, essas palavras mudariam, ficaria janela e panela. Diferente, é até estranho pra gente. Janela, panela. O que está acontecendo? A gente está deixando a nossa mandíbula descer mais e a gente faz um som mais aberto. É diferente. Janela, janela. Vocês conseguem perceber nitidamente isso aqui agora. Ou não? Beleza? Então, tendo isso em mente, vamos continuar com as outras palavras agora. Temos aqui palavra que significa papai, né? Pai de uma forma mais carinhosa. Dad, 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 dad. E aqui, dad, dad, dad. Não é dad. Dad é essa primeira. Então aqui é dad e aqui é dad. Dad, dad. Lembra sempre desse exemplo que eu dei da janela e da panela, que vocês vão conseguir aos poucos ir assimilando. Por mais que pareça difícil agora, cara, um pouco de prática, vocês dominam isso aqui. E aí, claro, teu inglês vai estar bem melhor depois disso, tá? Então aqui, ó, muita coisa. Man, essa primeira e a segunda frase. Man, man, e aqui man. Man, man. Man, man. Basicamente a diferença. Homem ou homens. Aqui é singular, aqui é plural, tá? Então, man, man. Man, man. Had, had, had. Had, had. Had, had. Had, had. Sorry. Had, had. Had, had. Tranquilo? Depois as duas últimas. Sad, sad. Sad, sad. Sad, sad. Vocês estão conseguindo compreender agora? Daqui a pouco vocês já vão estar conseguindo fazer também. Depois, sat, sat e sat. Sat, sat. Sat, sat. Vejam, isso aí vocês vão praticar para ficar automático. Eu não quero vocês pensando na hora de falar lá se vai ser and, se vai ser and. Vai ser bad, se vai ser bad. É automático, tá? Depois que vocês criam a capacidade, que vocês aprendem como fazer o negócio, vocês não precisam ficar pensando quando for colocar uma palavra ou outra dentro da frase. Não é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês aprendam antes, que vocês automatizem antes para quando chegar na hora de falar com alguém, de ler alguma coisa, vocês se entendam. Não, caramba, aqui é esse fonema mais aberto. Então eu sei que é dad, bat, man. Não é dad, bat, man. Tranquilo? Legal. A gente viu essas palavras. Então, para a maioria das pessoas, aqui não tem diferença entre a primeira fila destacada em amarelo e a segunda fila destacada em laranja. Para a maioria das pessoas que falam inglês como uma segunda língua, isso aí não tem diferença, tá? Principalmente para quem é do Brasil. E aqui, ó, por exemplo, homem no singular e homem no plural. A maioria das pessoas acha que a pronúncia é exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, pai ou papai, e aqui a palavra morto, né? É diferente a pronúncia. Por mais que seja sutil, é diferente. E aí, você que está assistindo, tem propriedade? Eu tinha, antes de começar a assistir o vídeo aqui, e já sabia assim dizer com clareza qual é a diferença de uma para outra, que na hora de falar essa diferença ela fica nítida ou não ainda, beleza? Então, os sons das palavras de uma coluna são diferentes dos sons das palavras da outra coluna. E com uma pequena dica que eu devo para vocês, eu acho que vocês já conseguiram entender e vocês vão conseguir reproduzir isso também. Agora vamos aplicar na música, tá? Deixa eu descer aqui e colocar a música para vocês. Just a second. Ok. Então, The Scientist, do Coldplay. Vamos lá. Está destacado da mesma cor. Então, o que estava de laranja lá é o mesmo som que está de laranja aqui. O que estava destacado de amarelo lá é o mesmo som que está destacado de amarelo aqui. Então, amarelo é o som mais aberto. É.
E o laranja é o som mais fechado. A. Ok? Então, beleza, vamos lá. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Então, aqui a gente tem algumas palavras. Tell, tell, tell. Não tem nenhuma palavra parecida com tell, só que com outro som, tá? Então, tell. Depois aqui, ó. Had, had, had. I had to find you. I had to find you. I had to find you. Não é I had to find you. É bem sutil, eu sei. Não estou dizendo que vão deixar de entender vocês por conta disso aqui, mas se vocês conseguirem melhorar e lapidar isso aí, vocês vão parecer e vocês vão soar muito mais como um nativo, realmente. Então, I had to find you. Tranquilo? E lembra do exemplo que eu dei na segunda aula aqui dessa série de aulas com música. Eu não sabia da existência da cor marsala, e aí minha noiva no tempo mostrou, senão isso aí claramente é vermelho. E ela fez, não é. Me mostrou o vermelho do lado do marsala e disse, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aí eu falei, né? Então isso aí é vinho. Ela colocou do lado do vinho e eu vi que também não era a mesma coisa. Eu tive que aceitar o fato de que 22 anos de vida não tinham sido suficiente para eu saber da existência da cor marsala. Vocês não têm provavelmente 22 anos aí de inglês já, assim, vocês já sabem mesmo inglês, né? Então, mesmo que venha aquela irritação inicial, caramba, tem isso aí que eu nunca vi na vida, eu sempre falei essas palavras como se fosse a mesma coisa. Lembra, essas descobertas são boas porque elas permitem para a gente ter mais conhecimento. Elas permitem para a gente lapidar a nossa pronúncia, ter um speaking melhor. Tranquilo? Então, esse som A não existe é diferente do nosso A. Quando a gente vai falar aqui, não é had, seria o nosso A. Had. É diferente. É entre o A e o E, se vocês quiserem pensar dessa forma. Então, lembra, aí não é nem vermelho, não é, e também não é vinho, é marsala, por assim dizer, tá? Então, had. Vocês colocarem o som do A, do nosso A do português, nas outras palavras lá em cima que a gente acabou de ver, não vai fazer sentido, não é a mesma coisa. Não é man, é man, por exemplo, tá? E aqui, tell, had, tell, sat. Aqui não é o som aberto. O outro seria sat. I sat you apart. Yes, I set you apart. Tranquilo? Agora observe no próximo parágrafo, vai ter tell, ask, questions, let, back, heads. Ok? Preste atenção, escutem. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Oh, take me back to the start. Take me back to the start. Ok? E aí ele vai continuar, né? Vamos lá. A gente vai ter também, que é interessante falar com vocês. O guessing, que é o som mais curto, o som mais fechado. Guessing, questions, que já teve. Progress, não é progress. E aqui tem essa palavra. As, com som de Z no final, não com som de S, tá? As. Às vezes, essa palavra aqui, eu não quero complicar a vida de vocês, mas às vezes essa palavra aqui em vez de som de A, no começo ela tem um som de us. Quando a gente tá falando muito rápido, né?
Aí na música talvez vocês escutem mais esse outro som. Só que essa palavra ela é dita de forma calma, de forma lenta, é uma conversa normal, que você não está falando rápido demais, ela vai ter o som de as. Por isso que eu marquei ela aí também. Vamos lá. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Interessante, então vocês perceberem, as duas lá em cima elas foram mais rápidas, a pronúncia do as foi mais rápida, porque a frase era mais rápida, né? Já que ele falou o as com esse som mais aberto. Nobody said it was easy. E aí, depois disso, é apenas o refrão, que a gente já viu. Vai ter três sad, sad, sad e um back, lá embaixo. Beleza? Então, ó, com isso aqui, a gente encerra essa aula e eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença. Talvez na música ainda fique exatamente a mesma coisa, eu não consigo perceber a diferença. E eu te entendo completamente, se isso for o que você acha, tá? A questão é não precisa começar numa música. A música é interessante, é muito bom para a gente aprender, e eu coloquei aí porque, assim, de alguma forma, quando você conseguir compreender isso dentro da música, tá show. Conseguiu realmente pegar, tem a capacidade agora de falar, de produzir esse fonema do idioma, tranquilo? Mas não precisa ser assim. Pode falar com frases mais lentas. E se no começo você precisar exagerar um pouco mais a diferença entre esses sons, tudo bem. É para você criar, para você dizer mesmo para você assim que tem uma diferença. Depois você ajusta aos poucos, tá? E aí, claro, praticando isso, você vai começar. Caramba, realmente não é a mesma coisa. Graças a Deus que eu vi aquela aula, por mais que eu tenha ficado pistola na hora, eu consegui melhorar minha pronúncia, eu consegui melhorar meu speaking, e agora você pode ir lá para a música, ir para essa música aí, ou qualquer outra, e perceber a diferença de pronúncia que tem de um som para o outro, tá? Então, espero que tenham gostado. Mais uma vez, se vocês conhecem alguém que gosta de Coldplay, gosta dessa música aí, mandem esse vídeo para eles, tá? E se você conhece alguém também que está aprendendo inglês e acha que isso aqui vai ser útil, muita gente não tem conhecimento dessas coisas no início, tá? Mas se você conhece alguém que está aprendendo inglês, manda esse vídeo. Já deixa essa pessoa saber que existe uma diferença ali entre a palavra homem e a palavra homens em inglês. Entre a palavra... todas aquelas palavras que a gente viu no fim das contas, beleza? Então, até sexta-feira com mais uma música, tá?